Pronto, esse vídeo da série Políticas Espectrais, ele tem essa nova participação desse microfone aqui, que vocês estão vendo, esse aqui. Então espero que ele torne o som melhor. Acho que tem que falar muito perto dele, porque às vezes ele dá um barulhinho. São várias interferências nesse sistema de som aqui, mas vamos ver se funciona. Essa série ela pretende tratar de tanto da espectralidade da atividade política quanto da política dos fantasmas, dos vultos, dos retornantes. Então é um pouco essa coisa que pretende de alguma maneira elaborar uma agenda para a esquerda que seja uma agenda digamos assim, pensada de outras maneiras, mas também uma agenda que esteja em linha com a espectralidade, isso quer dizer com a diacronia da política, ou seja, a ideia de que se trata de futuros, alguns futuros profundos, alguns futuros longos, mas alguns futuros de algumas gerações, em contraposição a uma ideia de que se trata apenas de um salve-se quem puder, se trata apenas de lidar com a urgência. É preciso nessas coisas balancear a urgência que há que é a urgência da justiça, com uma promessa mais longa. Eu acho que essa é a questão. Não se trata de simplesmente resolver as coisas agora, bom que se resolvam, mas entender que há uma espécie de horizonte, uma espécie de caminho em que a alternativa que você vai seguir hoje, de alguma maneira, ajuda a trilhar. As soluções têm certos destinos. Bom, tudo isso para dizer que parte dessa agenda é uma luta contracolonial. Isso já ficou, acho que já ficou um pouco claro, essa contracolonialidade, em particular no vídeo passado, que foi um vídeo sobre o pós-Estado e pensar o pós-Estado. Essa contracolonialidade que eu estou pensando envolve o espectral, porque em certo sentido colonial e espectral. Avery Gordon deixa isso muito claro, né? Quando ela diz que toda narrativa que não é uma narrativa oficial é uma narrativa espectral, porque é uma narrativa contracolonial. As narrativas oficiais são as narrativas de todo esse continente, ou de todo o sul colonizado, são as narrativas que envolvem, que ao mesmo tempo escamoteiam a colonização, ou diminuem, deflacionam o seu impacto, ou aquelas que simplesmente invisibilizam e contam a história como se a participação de todos os colonizados, cativos, danados, oprimidos fosse uma participação menor. Então, uma outra narrativa é sempre uma narrativa espectral, uma narrativa que está, em certo sentido, pairando, mas que não se apresenta com todas as luzes. Ela está rondando, ela compõe uma rondologia nesse sentido, mas ela não é aquilo que está plenamente presente, né, na história oficial. Então essa construção, essa conexão entre colonialidade e espectralidade, ou antes entre contra-colonialidade e espectralidade, ela fica clara, eu acho, desde o começo. E a partir daí eu estava pensando justamente no caráter espectral de uma discussão muito interessante que ocorre nos últimos anos, que é a discussão em torno de vários trabalhos de pessoas negras que, em certo sentido, são herdeiras de Hortense Spillers, mas que envolve o trabalho do Frank Wilderson, Afropessimismo, trabalho do Jared Sexton
em certo sentido, o que faz com isso o Fred Moten ao querer inaugurar ao querer contrapor, mas contrapor sem contrapor, um otimismo negro a esse afropessimismo. A tese central, o conjunto de teses centrais, mais ou menos poderia ser formulado da seguinte maneira: as teses centrais do afropessimismo envolveriam coisas do tipo os negros não são humanos, não pertencem àquilo que em geral a sociedade branca colonial entende como humano. E aqui já tem vários caminhos possíveis aqui em termos de saída do humano e também de transformação do humano. Então, portanto, eles não pertencem a essa sociedade. A ideia é que pessoas negras não pertencem a essa sociedade de solidariedade branca, esse sistema de confiança branca. Então, se eles não pertencem, essas pessoas não são sequer vistas e nem sequer notadas como parte disso. Então, elas sim importam para o funcionamento da coisa toda, da ontologia colonial, vamos dizer assim, mas ela importa para a ontologia colonial apenas no mesmo sentido em que o nada importa. Então elas são o nada. Então a ideia seria então que o sentimento antinegro não é um sentimento, não é da ordem racial, étnico, de gênero, não diz respeito a nenhum predicado, mas diz antes respeito à própria existência, não é sobre predicação. Ou seja, o negro é entendido no mundo colonial como nada. Eu acho que isso é muito interessante porque, de um lado, você pode entender mais sobre o nada por meio do pensamento da pretitude, e você pode entender mais sobre a pretitude pensando no nada, sempre entendendo pensando dentro dessas categorias coloniais. Então essas categorias elas pertencem, elas então invocam, dão a possibilidade, aquilo que o Fred Moten e a Denise Ferreira da Silva chamam de luz negra, dão a possibilidade dessa luz negra, que é a possibilidade de olhar a partir de um ponto de vista que geralmente não tem ponto de vista, de um ponto de vista que geralmente não tem vista, né? Então, olhar desde o nada para esse sistema de solidariedades brancas. Então, esse é um ponto de vista teoricamente extremamente vantajoso, e é por isso que o Jared Sexton vai na direção de dizer, junto com ecoando Hortense Spillers, em certo sentido ecoando a Sage Hartman, que a teoria é preta e o sentimento anti-negro, esse sentimento, seria um sentimento antiteórico. A teoria só é possível desde esse ponto de vista, que é o ponto de vista do nada, portanto, o ponto de vista da morte social. E aí é que eu acho que começa o interesse espectral de toda essa discussão. Antes de falar na morte social, um outro elemento que é muito importante é esse, é dizer que o nada que compõe a pretitude não é um nada que precede a estrutura colonial, mas é um nada que faz a estrutura colonial funcionar, como se o nada fosse uma estrutura que faz com que o ente siga sendo ente. Então, portanto, se o ente segue sendo ente por causa da sua articulação com o nada, é também assim que o ente, é também assim que o branco continua sendo o que é por causa do nada que é a pretitude, que é a preta, então que é as pessoas pretas. Então é como se aquilo fosse uma espécie de âncora para o ser. O ser se ancora nesse nada, se limita nesse nada, se delimita nesse nada, portanto se forma e se conforma nesse nada.
Então, é como se a subjugação garantisse a emancipação, a autonomia, etc. Pensando na Denise Ferreira da Silva falando que a mercadoria tem um ponto de vista e tem uma voz quando, quando o corpo cativo na cena da subjugação fala, porque é essa a situação da mercadoria. Então, digamos assim, é o nada relativo ao sistema de solidariedade branco, ao sistema social branco. Então, é esse nada que se contrapõe, portanto, à vida social branca. Então, esse é um elemento importante para a gente voltar depois a pensar na espectralidade da morte social. Porque a morte social, portanto, é esse nada, esse ponto de vista é um ponto de vista privilegiado, é um ponto de vista com vantagem. Esse ponto de vista com vantagem é o ponto de vista espectral, ou seja, só de fora, em certo sentido, na margem, no resíduo, no jogado para o nada. Quando esse jogado para o nada volta, ele consegue enxergar justamente todas as dimensões transversais dessa vida social branca. É por isso que ele é capaz de teoria. É por isso que a teoria só é possível desde esses pontos de vista de vantagem e desde esse ponto de vista, portanto, espectral, de um ponto de vista do nada, do ponto de vista da morte social. Alfred Moulton vai insistir que a morte social ela não é só uma morte social, ela tem uma vida fantasmal, há uma vida nisso, né? Há uma vida nesse dentro da morte, né? Dentro da morte social. Há uma vida que juntando as pontas, uma vida teórica. E essa vida teórica é a vida espectral. É a vida do que está do que só consegue ser visto desse ponto de vista. Ou seja, a vida que não pode ser contemplada senão por uma vida que, em certo sentido, foi jogada para fora dela. Então, eu acho que isso é um aporte muito interessante para pensar a colonialidade e pensar a contracolonialidade. A contracolonialidade é espectral também, portanto, nesse sentido. No sentido de que pensar de uma maneira contracolonial é pensar de um jeito espectral, não é pensar de um jeito, digamos, pré-colonial. É pensar no, no, nos corpos cativos, do ponto de vista dos corpos cativos da colonialidade. Esses corpos cativos, uma vez que eles estão socialmente mortos, eles só têm uma vida fantasmal. Então, com isso a gente pode começar a pensar nessa construção, nessa reabilitação, digamos assim, do discurso ontológico como uma denúncia do colonial. A gente começa a poder pensar justamente nessa vida social espectral, centrada na morte social, como uma espécie de presságio, como uma espécie de possível outra alternativa. O Fred Moulton então chama isso de um otimismo negro, né? Então é como se é essa vida renascida das cinzas, né? Essa vida que não é que ela pré-existe, mas ela se mantém na resistência, né? E se manter na resistência, portanto, é justamente, claramente, então entendido como uma manutenção espectral, né? Se a morte social é uma vida social espectral, então é a resistência a ela mesma, aquilo que dá, portanto, forma àquilo que existe, que é, digamos assim, o branco, a sociedade branca, a sociedade colonial. Então, aquilo que resiste é espectral, é aquilo que está no fim da vida social. E aquilo que está no fim da vida social, no limite da vida social,
é justamente o espectro, que é o nada, que é onde a gente pode encontrar a possibilidade teórica. Então, a teoria, como a política, tem essa espectralidade precisamente porque ela está justamente naquilo que contorna e dá forma a tudo que é transversal nessa e que por ser transversal é tão facilmente escamoteado e tornado invisível na sociedade colonial, nas instituições coloniais. Então é como se é, é como se todas as relações sociais tivessem um espectro, né? E é desse espectro que, em relação a esse espectro, é, que a teoria, qualquer teoria que se pretenda com esse nome, teria que ter uma fidelidade a essa a esse pós-mortem, a essa espectralidade e a essa, portanto, a essa transversalidade, a essa interseccionalidade, como a gente pode dizer, ou essa astúcia no sentido de uma coisa que não é explícito na sociedade colonial, mas que se mantém. É isso que justamente não é visto dentro da vida branca, mas que é visto dentro da morte social, do espectro social, que não é visto dentro da vida social branca, mas é visto na morte social. Mas a morte social se reanima nos espectros. Então eu acho que é um aporte muito interessante para pensar a espectralidade é, é, que é produzida pela exclusão provocada pelo sentimento anti-negro, anti-preto. É, bom, mais sobre isso depois. Mas a questão é que, é, em certo sentido, um projeto político contra-colonial, ele tem que ser um projeto que se engaja ontologicamente com essa categoria, melhor dizendo, se engaja com o ontológico por meio justamente da possibilidade daquilo que é excluído como nada. É essa uma parte das lições dessa discussão em torno do afropessimismo e do otimismo negro. Então, esse, esse, essa discussão, portanto, aponta para justamente a possibilidade de pensar no espectro como a possibilidade mesma da teoria e, portanto, da fabulação. A possibilidade mesma de, é, de pensar no que germina aonde parece que não germina nada, ou seja, na catividade. E o que germina não é simplesmente uma inversão da catividade, é uma outra vida social que surge da morte social. E por isso é espectral.